Direto da redação. A hipertensão arterial, que é a variação na pressão arterial. Isso pode sinalizar problemas cardíacos e é uma doença silenciosa e que pode matar. Então essa oscilação de pressão, você tem uma pressão controlada 12 por 8, mas daqui a pouco a pessoa dispara. Ela vai a 17 por 10, a 17 por 9. Perigoso, isso é muito perigoso. E essas alterações de pressão, ela pode provocar AVC, pode provocar infarto. Então uma série de problemas que pode levar a óbito. E o que os especialistas estão recomendando é o seguinte, para você vigiar certinho ali o estresse, evite o estresse, evite a ansiedade, evite os hábitos inadequados em termos de alimentação, de bebidas, evite fumo, porque são hábitos que podem contribuir para a oscilação, para afetar levar um quadro de hipertensão arterial. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de João Barbosa. Eu descobri que estava com hipertensão baseado num histórico de família. A minha mãe e a minha avó tinham esse problema e, obviamente, me preocupei desde o início. E eu comecei a sentir assim, um pouco de cansaço, me deu um desconforto, o organismo mostrou alguma coisa, né? Foi daí que eu procurei um médico e comecei a fazer os meus exames. Até que, além dos exames de sangue, de laboratório, etc., veio a questão da hipertensão. A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias. Ela afeta milhões de brasileiros, como o professor Nelson Ludovico, que está entre os mais de 30% da população que sofrem com a enfermidade. A estimativa do Ministério da Saúde acende um alerta para a prevenção da doença. O cardiologista da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Nelson Dinamarco, explica que o estilo de vida é um dos fatores que mais contribuem para o surgimento da hipertensão. Quais são esses hábitos não saudáveis? O consumo exagerado de bebida alcoólica, o consumo de alimentos ultraprocessados e processados, que tem muito sal, a falta de prática de exercício físico, o hábito do tabagismo, além da própria genética do paciente. Outros fatores são ligados à parte emocional, como o estresse e a ansiedade, responsáveis também por ocasionar doenças cardiovasculares. Essas condições ativam o sistema nervoso simpático, liberando hormônios de adrenalina e cortisol que deixam o corpo em estado de alerta, aceleram os batimentos cardíacos e estreitam os vasos sanguíneos, elevando a pressão. Se não controlada, o paciente pode sofrer acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. O problema é que a maioria dos pacientes nem sabe que é hipertenso, pois a doença age de forma silenciosa. Por isso, Nelson Dinamarco recomenda aferir a pressão regularmente. Algumas pessoas reclamam de dor na nuca, de enxergar uns vagalumes voando, que a gente chama de escotoma cintilante. Algumas pessoas sentem dor na perna, sentem uma irritabilidade e a maioria dos pacientes não sente absolutamente nada. Então, a primeira coisa é ficar atento a esses sinais de alterações, que eu acabei de citar, e medir regularmente a sua pressão arterial, principalmente pacientes já entrando na segunda para terceira etapa de vida. Segundo o cardiologista, na avaliação é preciso verificar se a pressão está entre 120 por 80 e 140 por 90, valores geralmente definidos como estáveis para pessoas saudáveis. Se já for diagnosticado com hipertensão, o ideal é que a pressão esteja abaixo de 130 por 80. Além disso, não deixe de se consultar periodicamente com o médico e de usar a medicação conforme as instruções adequadas. Com produção de Joana Lima e sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.